E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar a desenvolver um autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e na construção de uma vida com mais sentido. E hoje a minha convidada é especial e parceira aqui do Sensatamente, na parte da psiquiatria, doutora Aressa Fernandes. Vou ler. Doutora Aressa, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, viu, Flávia? Pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Você sabe quando a gente encontra alguém na mesma vibe que a gente? É ela. A gente, a nossa loucura divide o mesmo neurônio. Totalmente compatível, totalmente. Muito bom. Ó, vou ler o currículo dela, tá? A doutora Aressa Fernandes é médica, pós-graduada em psiquiatria e em medicina de saúde da família. Ela tem como objetivo quebrar o tabu da psiquiatria com leveza e afeto e trazer em sua prática médica elementos da medicina integrativa englobando corpo, mente e espírito. Então, nós vamos falar sobre ansiedade hoje. Se você se considera uma pessoa ansiosa, esse bate-papo é para você. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal do Dialetou, ativar o sininho para receber o conteúdo logo que ele sai, né? Não só os conteúdos do Sensatamente, mas o conteúdo do Dialetou, que é muito bom, informações de qualidade. E sem mais delongas, né? Vamos começar esse bate-papo? Vamos começar esse bate-papo. Vamos começar a desmistificar a ansiedade. E a psiquiatria, né? a Porque uma psiquiatria. primeira pergunta que eu quero te fazer, Aressa, é o seguinte. A psiquiatria é só para receitar medicamento? Flávia. Mito ou verdade? Meu amor, pelo amor de Deus, Brasil! Gente, obrigada por essa oportunidade, por eu estar aqui, ó, podendo verbalizar sobre essa situação, sobre esse mito, sobre esse grande tabu, sobre essa visão deturpada que foi criada ao longo do tempo de uma psiquiatria que ela é só baseada em tratamento medicamentoso. Hoje em dia, né, principalmente nos últimos anos, num cenário pós-pandêmico, onde o boom da saúde mental, do adoecimento mental, de fato, começou a acontecer, a gente tem aí várias outras formas de tratar que também são abordadas e também são conduzidas dentro de um tratamento psiquiátrico que não seja somente um tratamento medicamentoso. É claro que a psiquiatria tradicional, ela traz a medicação como à frente do tratamento, em alguns casos, na grande maioria dos casos. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Não dá pra gente simplesmente... pra gente colocar a psiquiatria num bolinho, como se fosse, então se eu for pro psiquiatra, eu vou pro psiquiatra só porque eu tenho que tomar medicação. Cara, calma. Vai no psiquiatra. Conversa com o seu psiquiatra. Passa por uma avaliação. Se permita. Permita-se ser avaliado. Permita-se ser orientado. Né? É o que eu falo muito para os meus pacientes. Eu falo, cara, calma. Vocês já vêm, doutora, porque eu tô com medo, porque eu não quero tomar medicação, eu tô com medo de ficar viciado, eu vou ficar dependente. Será que eu vou ter que tomar medicação pro resto da minha vida? Exatamente. Meu amor, calma. Um dia de cada vez. Vamos conversar sobre o que você tem? Vamos entender sobre o seu diagnóstico? Então, assim, a psiquiatria, ela é taxada como a ciência da medicação, né? Sim. E esse é o grande medo, esse é o grande receio que as pessoas têm de buscar esse tipo de ajuda. Então, a gente precisa muito falar sobre isso. Claro, Flávia, que depende muito da forma e do profissional. Não dá pra gente também colocar assim... Não tem. Porque, sim, infelizmente, na nossa área de atuação, existe uma grandes profissionais que lidam com essa forma, que é uma abordagem totalmente medicamentosa. Mas vai de profissional para profissional. A minha prática, e aí eu tô falando da Aressa, Sim. não é uma prática que tem a medicação, o tratamento medicamentoso como o principal do nosso tratamento, muito pelo contrário. E aí, essa questão dos tratamentos, a gente vai falar ao longo da nossa conversa, né? Exatamente. Pra gente... A medicina, né? A gente tava até conversando isso, né? A diferença entre o psiquiatra, né? A psiquiatria e a psicologia. Porque muita gente confunde também.
né? Muita gente chega pra mim, que sou psicóloga, então, eu queria tomar aquela medicação tal, aí eu tenho que, né, orientar, olha, essa parte da medicação medicamentosa é só com médicos de forma geral, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a parte da medicina que as pessoas vão se afunilando, se especializando. Sim. Né? Então, assim, eu queria que você destrinchasse um pouco isso, que eu acho interessante as pessoas saberem, né, que os médicos, de forma geral, podem, né, fazer as intervenções que acham pertinente quando acompanham. Eu acho interessante, o médico da família é assim, né? Ele acompanha literalmente aquela pessoa, o histórico dela. Então, né, você vai ter um pouquinho de todas as visões ali. Né? A medicina de família, ele é um cuidado da atenção primária, né? E ele visa principalmente a prevenção do adoecimento. Legal. Então, a gente consegue fazer o rastreamento das doenças, principalmente doenças crônicas não tratáveis, né? Casos de pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidemia, enfim, que a gente consegue fazer um cuidado continuado com aquele paciente. E aí a gente consegue ver o início, ver como é que está sendo o desenvolvimento do tratamento e ter aí um prognóstico, se é um bom prognóstico, se não é. Então, casa muito com a psiquiatria, né? Casa muito com a psiquiatria. Porque a gente tem essa visão também da medicina de, eu vou no médico uma vez e só. Não. Na medicina de família, os pacientes, eles são pacientes que têm um perfil do cuidado continuado. Então, ele faz um exame de rotina, ele vai anualmente, né? E nós, enquanto médicos de saúde da família, a gente orienta e faz esse reforço, né? Esse reforço de que tem que vir, tem que acompanhar, tem que fazer mudança nos hábitos de vida, vamos fazer esse segmento juntos. E a psiquiatria, por sua vez, também tem esse cuidado. Tanto é que dentro de saúde da família, a gente vê muitos casos que são de transtornos mentais, que deveriam ter um devido acompanhamento psiquiátrico, mas que muitas vezes é negligenciado pelo próprio paciente. Então, assim, a gente tem que, enquanto médicos, independente de sua área de especialização, você tem que se sentir e estar apto para cuidar, independentemente de qual seja a comorbidade, a questão daquele paciente. Ter essa visão até mais, né, do todo desse paciente, né? Exato. Não aquela visão micro ali, ele veio aqui, vou tratar só da situação X, Sim. Né? Na minha visão também, enquanto psicóloga, a gente está tratando, nós não temos partes ali, nós somos o todo ali. Ô, Flávia, e quando você traz essa diferença, né, da gente tentar trazer e assim, realmente deixar claro sobre a diferença da psiquiatria para um psicólogo, um psicanalista, porque também tem essa, né? Sim, essa diferença dentro da área de vocês, existe Exato. essa diferença. E as pessoas, de maneira geral, é compreensível que elas não entendam, porque não é sobre elas, né? Não é a parte que elas têm manejo. Então, tá tudo bem elas não saberem, mas vamos conversar sobre isso para que isso fique claro. O que acontece? O psiquiatra, ele é uma pessoa, um médico, ele fez o curso de medicina, fez ali seus 6 anos de medicina, e ele fez uma especialidade, seja por uma residência ou por uma pós-graduação, e tirou um título de especialista na área para que ele possa atuar e se intitular como, certo? Certo. Então, o psiquiatra, ele tem não só o manejo, tem que ter, né? Não só o manejo da comorbidade, das questões psíquicas daquele paciente, mas também as desordens biológicas. Então, para que assim seja avaliada a necessidade de uma medicação ou não. O psicólogo, não. Perfeito. O psicólogo, ele fez psicologia. Exatamente. Então, assim, ele também cuida. São áreas que são juntas e associadas. Não tem como a gente falar de saúde mental sem pensar nas duas áreas. Não tem como a gente fazer essa diferenciação. Não se faz isso. Os dois andam sempre de mãos dadas. E eu costumo muito falar para os meus pacientes, quando se trata de transtornos do humor, né? No caso de transtorno depressivo, transtorno bipolar, enfim. E transtornos ansiosos, que a psiquiatria com a psicoterapia é essencial que elas estejam de mãos dadas. Dificilmente uma vai ter uma boa resposta se a outra não estiver ali em equilíbrio e andando juntas, entende? Então, assim, a psicologia é a área de atuação do psicólogo. Exato. Ela aborda principalmente as questões que vêm, as emoções,
né? De onde vem essa E o emoção? manejo, né? Isso, Aprende o ali- comportamento, Exato. né? A gente reformular o comportamento de um paciente adoecido, a gente entender de onde vem aquela dor daquele paciente quando se trata de uma dor da alma, que é o que eu costumo falar. Exatamente. Entende? A gente tem o toque do psicólogo, é o toque aonde a gente não consegue tocar. A gente assim, né? Porque eu toco também. Eu acabo tocando também. Mas isso é muito legal, assim, cada profissional atua de um jeito, claro, mas assim, as pessoas entenderem essa diferença de fundamental importância, porque hoje o mundo tá imediatista. Demais. Eu quero uma pílula, Aressa, que tire isso que eu tô sentindo, que mude o meu comportamento. E eu sempre falo pro meu paciente ali no consultório, que eu falo assim, ó, aqui eu vou te trazer as ferramentas. A parte principal, né, uma observação importante para mim da terapia, além de ter essas ferramentas de forma mais prática para lidar principalmente com os transtornos ansiosos aí, né, é fundamental. Mas você ter, porque nós somos seres humanos e temos nossas angústias. Você Claro. ter um espaço onde você pode ser vulnerável sem se sentir julgado, Sim. já é terapêutico. Sim. Totalmente. E esse espaço também, Flávia, é assim, quando o paciente nos procura, quando o paciente entende que ele tem uma questão emocional que precisa ser tratada, uma questão mental que tá além, ele já vai muito fragilizado. Porque dentro do ambiente, na grande maioria das vezes, se tratando de transtornos mentais, o paciente se sente totalmente sozinho. E, infelizmente, é um processo muito solitário. Porque é o que eu costumo falar, que são dores que não são palpáveis, não são vistas. Você não Uma tem um coisa- exame que você faz e sai, né, ali. E, assim, existe muita julgamento mesmo, né? Existe. Existe muito uma questão, assim, da pessoa diminuir a dor do outro, da pessoa invalidar a dor do outro. Então, o paciente, ele já vem pra gente com essas, além das dores que são dele, ainda com essas dores que são dores sociais. Que ele não sabe se os pais vão acolher, o esposo vai acolher, a esposa vai acolher, os filhos vão entender. Porque a gente tá acostumado com a vida só vai, é no automático. Exato. Quando exato. você pede ajuda, que você fala, ei, pra mim não tá dando, a pessoa, mas isso é frescura. Porque é muito comportamental. Como os sintomas dos transtornos psiquiátricos, a grande maioria, né, ela se manifesta nos comportamentos e nas atitudes, as pessoas acham que é fácil. Mas é só Sim. mudar o comportamento. Sim. Mas existe, né? Até a gente estava falando, e acho importante a gente pincelar isso, da diferença, por exemplo, entre um transtorno ansioso de um transtorno depressivo, por exemplo. Sim. Quando a gente fala, o transtorno depressivo é um transtorno do humor. Então, você Perfeito. tem, da sua energia. A energia, ela pode estar normal, ela pode estar para mais, que é o que a gente chama de hipomania ou mania, ou ela pode estar para menos, que é o que a gente chama de distimia, depressão. Dá um exemplo Então- prático aí, para as pessoas entenderem, que aqui a gente fala com o povão. Então, vamos lá. Por exemplo, a pessoa tá com um quadro que ela tá mais, assim, apática, ela perdeu a vontade de sair, ela já não se sente mais confortável quando vai encontrar os amigos, ela já tem uma necessidade de se isolar, Coisas que antes ela fazia. coisa que antes ela fazia. Ela vai perdendo o prazer pelas coisas que antes eram prazerosas para ela. Perfeito. E perdendo o interesse por práticas, não se sentindo disposto, sentindo uma tristeza, uma angústia. Então, assim, todos esses critérios falam a favor de um quadro depressivo. Agora, para eu falar assim, diagnosticar, aí é necessário que a gente faça uma entrevista muito bem feita, que a gente deixe o paciente falar o que ele está sentindo, falar como que está sendo, há quanto tempo tem sido, porque tem essa também. Há quanto tempo está sendo? Tem 1 mês, 2 meses? O seu contexto, né? Como que tá o seu Isso. contexto de vida? Foi desencadeado através do quê? E outra, é muito importante a gente distinguir e fazer um diagnóstico diferencial com algumas alterações laboratoriais. Então, Tá. por exemplo, se o paciente chega para mim com sintomas mais depressivos, você tem que fazer uma investigação laboratorial. Legal. Então, pede exames laboratoriais, vamos ver como é que tá a vitamina D desse paciente, vamos ver como é que tá o hemograma desse paciente, como é que tá a tireoide desse paciente, como é que tá a vitamina B12 desse paciente. Então, tudo isso também pode simular ou potencializar os sintomas negativos.
Isso Então, é de extrema importância, essa informação. tem colegas que não fazem esse tipo de triagem. Então, eu tô triste, eu tô isso, tô aquilo. Meu amor, tu dosou a tua vitamina? Tu tô falando que é só a vitamina, mas eu tô falando que o fato de você ter uma deficiência de uma vitamina D, por exemplo, pode potencializar sim os seus sintomas. Então, assim, a gente tem que olhar para o todo. Você tem que olhar para o paciente, não é só porque ele tá te verbalizando, é porque ele tá te falando, porque ele não entende que são essas questões, essas desordens biológicas. E o todo, o externo desse paciente. Como é que é a vida desse paciente? A Então, rotina, né? eu ali. comentei com você aquele dia. Como é que é? Como é que eu vou tratar um paciente que eu não sei em qual ambiente ele está inserido? Sendo que o ambiente é um fator muito importante para a melhora daquele paciente. Exatamente. Ou a piora, né? Então, é multifatorial, assim. Perfeito. O tratamento de um paciente que tem algum transtorno mental, seja ele do humor, que é o quadro, que são esses transtornos que a gente acabou de falar, ou transtornos ansiosos, que é o tema principal desse nosso encontro de hoje, é você olhar o todo. Você tem que observar cada ponto do que está sendo tratado. Não é só crachar a cara. Então tá ansioso, então tame. Então tame. Não é assim que funciona, não pode ser assim. Tem colegas que são assim. E é por isso que os nossos pacientes estão traumatizados e estão evitando, tem um comportamento evitativo da busca por ajuda. Porque eles estão saturados de chegar. Eu escuto muito, eu falava, você não tem noção. Ai, doutora, mas eu já passei por tantos psiquiatras e eles não olham na minha cara. Falou, foi 10 minutos e já nem sabe o que eu tô sentindo. Então, assim, a minha forma de ver e de entender o quadro de cada paciente é um tratamento individualizado, é por pessoa. Doutora, eu tomei a medicação que a minha prima tá tomando, a minha vizinha, funcionou pra ela. Meu amor, tu não é tua vizinha, tá bom? Tu não é a tua Gravíssimo prima. isso, né? Tá? Tu não é. Tu é tu. Até por isso, assim, é um ponto importante da gente falar aqui também. Questão medicamentosa, existem vários tipos de medicamento diferente para tratar, entre aspas, a mesma coisa. Por Exato. quê? Porque tem essa questão da individualidade. Sim. E o medicamento também, na hora que você vai introduzir, se você percebe que é necessário, como que é feito essa introdução? Porque Então, muita gente, só para eu complementar a pergunta, assim, muita gente já fica frustrado. Por exemplo, eu fui e a doutora me passou a medicação e não tá fazendo efeito. Aí eu falo, você tem que ter paciência. O tratamento psicológico, psiquiátrico, de forma geral, é na tentativa e no erro, não numa tentativa e erro cego. Nossa, maravilhosa! É sobre isso! Não é no erro cego. Tipo assim, vou tentar. Não é uma. Sorteio. É isso, né? Flávia! Você vai escutar o paciente, tudo, você vai personalizar. Vamos tentar esse conjunto medicamentoso aqui. E aí, o paciente tem que fazer a parte dele. Exato. Né? Tanto na parte de tomar a medicação, quanto na parte das mudanças de hábitos, que a gente já vai introduzir isso já, né? Para ele poder esperar um tempo, porque essas medicações, é uma pergunta que eu vou fazer também, né? Demora um tempo para fazer efeito. Demora um tempo para fazer efeito. E assim, foi muito perfeito a sua colocação. E vocês terem essa conscientização e nos ajudarem a conscientizar os nossos pacientes com relação a isso. Porque o que acontece? Eu acho que falta muito também, sabe, Flávia? Você botar pro paciente, desenhar pra ele. Fala o óbvio. Isso. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio pra você não é óbvio pra mim. Exato. Então, o paciente, ele chega ali, ele não tem o conhecimento técnico que você tem. Claro que se ele tomar um antidepressivo, um ansiolítico, e ele ter reações adversas, e ele esperar que a medicação faça efeito imediato e ela não fizer, ele vai se sentir desconfortável com isso. E isso vai gerar um sentimento de insegurança nele com relação ao tratamento medicamentoso. Até por isso que a psicoeducação da pessoa saber dessa informação é fundamental, Exato. Né? Por isso que a gente tem que explicar muito bem. Eu falo muito para os meus pacientes, meu amor, vai demorar de 7 a 14 dias, dependendo da medicação que a gente entrar. Olha, essa medicação, você pode ter tal e tal e tal efeitos colaterais. Você também não pode desenhar muito, senão o paciente, dependendo do nível de ansiedade ou de qual seja o transtorno desse paciente, você pode induzi-lo a ter os efeitos colaterais. Ele já fica então, por exemplo, focado meu Deus, a doutora falou que eu vou ficar mais agitado, então eu vou ficar mais agitado. Então, calma. Legal, você calma. Isso. Você que vai me falar. Os efeitos colaterais que você for sentindo, a gente vai conversar sobre isso no nosso retorno, na nossa consulta. E você pode ir me falando. Eu sempre, para os meus pacientes, eu dou uma liberdade de estar me procurando, para a gente estar tirando dúvidas e entendendo
como que tá sendo esse tratamento. Porque a Mas, assim, intensidade também desse efeito, sim. né? Você começou a tomar medicação, você tá se sentindo muito diferente do que você tava antes. Sim. Aí já é um olhar para esses possíveis efeitos colaterais, né? E é um cérebro, Flávia, que já está há algum tempo dentro de um comportamento. E que quando você estimula esse comportamento a mudar de alguma forma, a nível cerebral, quando você dá uma medicação que essa medicação vai estimular de alguma outra forma, o que já está... vai quebrar esse ciclo, Tá. né? Você... lógico que o seu corpo vai responder de alguma forma. Porque, tá entrando... Eu estou ingerindo algo que não é parte do meu fisiológico. Então, e aí? Perfeito. Então, demora um tempo até que você se estabilize, até que você sinta que, opa, agora eu sinto que a medicação tá ok, agora eu sinto que tá dando certo, entendeu? Só que isso varia muito de medicação para medicação, a classe medicamentosa e o tipo do paciente. É o que eu falo, é individualizado, não tem uma receita de bolo. Não tem como falar, o paciente tem ansiedade, então é isso. O paciente tem depressão, então é aquilo. O paciente tem... Colocar numa caixinha bipolar, geral, é né? aquilo. Cara, não. O que vai dar certo para um paciente que tem um tipo de ansiedade não é o que vai dar certo para outro paciente que tem outro tipo de ansiedade, entende? Porque dentro dos transtornos ansiosos, a gente não tem só ansiedade generalizada, que é a famosa TAG, né? A gente tem outros tipos de transtornos que também são considerados transtornos ansiosos e que esses transtornos... O tipo de terapia é indicado. Tem uns que é terapia cognitivo-comportamental, é mandatório. Tem outros que não tem tanta funcionalidade, não vai ter tanto efeito. Então, assim, tem que avaliar. Nós somos seres humanos únicos. Esse é o nosso superpoder. E essa é a nossa questão de tratamento. Então, eu sou única. O que vai ser para a Aressa não vai ser para a Flávia. Perfeito. Que não vai ser para o João, que não vai ser... Não vai. Então, a gente tem que avaliar aquele paciente. É uma consulta, um atendimento, uma conduta individualizada. A gente tem uma linha de raciocínio. Mas essa linha de raciocínio, ela se ramifica à medida que o paciente tem a necessidade de se ramificar. E é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Porque, claro, que principalmente falando de ansiedade... A pessoa já chega muito ansiosa ali pra, tipo, se fechar numa caixinha ali, iniciar um tratamento. E o que a gente vem conversando, tanto da medicina, da psiquiatria, da psicologia, é que o tratamento de qualquer doença, de qualquer patologia, seja ela da parte das emoções ali, ou mesmo assim, uma hipertensão, né? Vou fazer essa comparação. Tudo requer um conjunto de fatores. O tratamento não é só, mas eu estou acompanhando na doutora, mas eu estou indo no psicólogo. É claro que aqui a gente fala com várias realidades, Aressa. Então, assim, a gente sabe que nem todo mundo vai ter condição de pagar uma psicoterapia ali. Perfeito. Mas a gente sabe também que o SUS oferece, é mais demoradinho um pouco. Tem as questões das faculdades de psicologia, que também oferecem esse atendimento. Então, acho muito importante falar. Tem os CAPs, que eu acho excelente, né? Quando é um transtorno mais grave. Sim. Né? Claro que depende da demanda, não é todo mundo... O CAPs não é porta aberta, Não. né? É encaminhamento. Mas, assim, são diversos fatores ali, né? E diversas possibilidades. Só que é sempre um conjunto. Sempre um conjunto. É o que eu falo, né? As causas dos transtornos, elas são multifatorial. Mas também, o tratamento se trata de um tripé. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, Flávia. Existe o que eu vou fazer, o que você vai fazer e o que o psicólogo, o psicanalista, essa outra pessoa vai fazer por nós. Mas não tem como eu fazer sozinha. Me ajuda a te ajudar. Então, assim, é você colocar para o paciente e fazê-lo conscientizar da necessidade dele fazer a parte dele. Então, assim, existe, por exemplo, as pessoas vêm até mim muitas vezes esperando uma pílula mágica que vai tirar ela, por exemplo, de uma dor emocional de um relacionamento abusivo. Meu amor, eu posso te entupir de medicação, nega. Não vai resolver. Porque você tá lá convivendo com o que tá te adoecendo. Exatamente. Como que eu vou fazer? Coitada da meteptilina. Coitada do Rivotril. Haja Rivotril, Lida. Exatamente. Não é assim que funciona. E a pessoa só se anestesia, né? Eu sempre falo pros meus pacientes... Foge, né? Que tudo que a gente nega domina a gente. Bom.
Se você Muito nega que você tá com uma dor ali e tenta sufocar essa dor, isso vai te dominar o resto da vida. Perfeito. Se você assume essa dor e busca ajuda, vai doer. Não quer dizer que vai ser gostosinho. Claro que vai. Né? Às vezes você vai nesse caminho de buscar ajuda, o remédio vai dar uma anestesiadinha. Mas você precisa sentir a dor para você fazer alguma coisa com aquilo. Flávia, eu costumo falar que a medicação, ela te dá condições para que você lide com as situações do seu dia a dia como uma pessoa que não tem um transtorno associado. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de comorbidade psiquiátrica, não tenho um TAG, não tenho um transtorno depressivo. Eu lido com as questões do meu dia a dia de uma forma. A medicação, para um paciente que está adoecido, ela deixa ele nesse mesmo lugar. Legal. Então, não significa que ele não... Se ele tiver esperando, por exemplo, uma viagem, ou passando por vai passar por uma entrevista de emprego, que ele não vai ficar ansioso, ele vai ficar, cara. Porque é isso, você não deixa de viver, você não fica anestesiado das suas emoções. Você vai vivenciar as suas emoções, mas de uma forma mais consciente, mais palpável, entende? Sem existir aquele desconforto, aquele descontrole emocional, Perfeito. entende? Costumo dizer que são os extremos que são perigosos. Sim. Você não sentir e você sentir demais. Muito. Que aí a gente já entra também na bipolaridade, Eita. né? E nos transtornos de personalidade Exato, também, né? Exatamente. Um que são border temas... que tá ali. Exato. A doutora Aressa é parceira aqui, então a gente vai abordar todos esses transtornos, Vamos, né? Sim. Mas assim, focando na ansiedade, é muito interessante isso que você trouxe, porque as pessoas têm que entender que o natural é a gente sentir as coisas. Claro! E aí a ansiedade, Flávia, ela é benéfica. Quando a gente fala, as pessoas têm a ansiedade como um terror, assim, e não é. Nós sentirmos ansiedade é um fator protetor para nós, enquanto seres humanos. Porque você... No nosso cérebro tem o sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções e comportamentos, certo? Então... Quando você é submetido a algum tipo de estímulo, a amígdala, ela libera noradrenalina, adrenalina, e esses hormônios, eles, em cascata, eles fazem com que o seu corpo reaja. Então, o estímulo quando a gente fala de uma ansiedade, ela está equiparada com o medo. Então, é o mesmo estímulo. Quando você vê uma cobra, por exemplo, você sabe que aquela cobra pode te picar e te machucar. Então, você gera um estímulo e você tem medo. É uma reação que te protege para que você saia de perto dela. Agora, a ansiedade é um anseio por algo que você não palpa, por algo que é da sua cabeça. E uma coisa importante, né? O nosso cérebro, ele não sabe separar, distinguir o que é imaginação do que é realidade. Isso. É como se fosse um comandinho ali. Isso. Né? Se você... pensa que você, né, vem um pensamento automático ali, né, tô em perigo, nossa, não vou conseguir, né, participar do podcast, nossa, vou falar besteira, nananã, você tá mandando o quê pro seu cérebro? Querida, você tem que sair daí. Exatamente. Né, e aí ele começa a reagir fisiologicamente para isso, fisicamente. Sim. E é uma psicoeducação que é a primeira coisa que eu trabalho com os meus pacientes. E as pessoas às vezes me olham torto assim, tipo, mas o que ela tá falando isso? Eu falo assim, ó, é para você colocar na caixinha do argumento quando você começar a ter, né, uma ansiedade. Porque como você sabe que a ansiedade é uma reação natural, fisiológica ali, que ela tem um ciclo a se cumprir, tudo, isso te ajuda a trabalhar os seus pensamentos. O que acontece é que, às vezes, numa situação assim mais de ansiedade ali, de um pensamento, a gente vai... né, você aperta o botão, aí começa o ciclo da ansiedade. Aí você aperta o botão de novo, aí você aperta o botão de novo e esse ciclo nunca acaba. Se você sabe, né, que é um fator natural, que se você não vai morrer por conta disso, porque a sensação é de morte, às vezes. Eu acho que se a gente falar de crise de pânico, por exemplo, é uma sensação de morte mesmo. Sim. Porque chega até ter uma dor física mesmo, né? No quadro da crise de pânico, é uma sensação de morte iminente mesmo. A pessoa entende que ela vai morrer. E até que você passe por uma avaliação médica que te diga o contrário... Sim. E aí você entende que não se tratava de um infarto, que não se tratava de um ataque.
era uma crise de pânico. Exato. Então, e aí você começa a olhar, e não tem uma questão, Flávia, assim, foi por causa disso. Não, tem pacientes que desenvolvem um quadro, uma crise que vem realmente. Mas por isso que é importante a gente olhar pro todo. Como é que é a vida desse paciente? Qual que é o cenário que esse paciente está inserido? Essa crise, ela veio... O paciente, como é que tá no trabalho? Tá tudo bem? Esse paciente está se sentindo sobrecarregado? Exatamente. Como é que tá em casa? É uma mãe que está tentando ser mãe, esposa, mulher, empresária? O que está acontecendo? Quando você começa a cavar, você vai entendendo de onde vêm os indícios daquelas desordens consecutivas, as consequências, né? E aí a gente volta na parte do multifatorial com relação ao tratamento multidisciplinar. Você entender que a psicoeducação ela é fundamental e conscientizar os pacientes da mudança nos hábitos de vida. Porque, meu amor, não adianta você entrar com medicação, fazer um tratamento psicoterapêutico adequado, Perfeito. se você não se movimenta, se você não ajuda o seu corpo a produzir os hormônios que são dele. Se você fica só em casa, se você fica só assistindo, se você não ajuda o seu corpo a sair desse lugar, você precisa fazer a sua parte. Exatamente. Se você não se alimenta bem, você entope não posso falar. Pode falar, Você entope, Fala. Você entope o furico de açúcar. Você entope a boca de açúcar. Inflama seu intestino. Enche, fica comendo embutido, emplastificado. Esses industrializados que são altamente inflamatórios a nível intestinal. Não entendendo que se o seu intestino estiver inflamado, o seu cérebro vai responder a isso. O intestino é o segundo cérebro, Com né? certeza, se não for o primeiro. Perfeito. Se não for o primeiro. Uhum. Porque eu vou te falar, um intestino inflamado, ele gera sintomas depressivos, sintomas ansiosos, porque tá ruim. Aí você já começa... É o que eu falo, né? A mente... A boca cala, o corpo fala. Exatamente. E ele fala de várias formas. Então, assim, o nosso intestino tem que ser cuidado assim, ó. Mesmo. E não só a saúde intestinal, mas tudo. A forma como você se alimenta totalmente, a forma como você... O seu tempo de sono. Como é que é o seu tempo de sono? Sono é algo importante e algo muito ainda tabu, né? Porque muita gente não encara a importância, não entende, não é nem não encara, não entende a importância do sono Sim. para regular o nosso humor, Sim. não é? As pessoas, na verdade, elas não entendem a importância, né? Elas meio que... o sono não é a prioridade. Não é a prioridade. A minha prioridade é trabalhar, a minha prioridade é fazer minha atividade física que Eu seja... produzo enquanto os outros dormem. Isso, Ai, que cilada, que Nossa, cilada. e a gente ainda tá numa geração, né, Flávia, que tá cheio desses coaches motivacionais, de como ter uma boa performance nisso, naquilo, como que você se destaca, como que você... Cara... E você, enquanto ser humano, peraí. Você tá dormindo? Uma das primeiras coisas que eu bem? pergunto pros pacientes. Qual que é a alimentação, questão de alimentação, né? Claro que Total. foge, tipo, eu não entro na parte nutricional, mas assim, se eu percebo que o paciente, nem você falou, né, assim, top de doce, come tudo errado, isso já vai, eu já falo pra ele, ó, isso já é um fator. Sim. Se o paciente ali não dorme, mas eu não durmo direito e tal, ó, vamos regular isso primeiro? Sim. Então, e aí é mais um ponto que a gente sempre tem que observar numa anamnese, né? No momento da anamnese na consulta. Porque, por exemplo, esse paciente ele não consegue dormir, ou esse paciente ele tem uma perturbação do sono, ele desperta várias vezes durante a noite, ou ele desperta antes do horário e fica acordado até chegar no seu horário de Ou ele de dorme ter. e acorda cansado Ou já, ele dorme. né? Como é que é isso, né? Como é que é essa Isso. questão do sono? Tem uma higiene do sono? Quando você vai dormir. Mas eu não consigo dormir. Mas tu fica com a porra do celular na tua cara? Lindão. Fica com a porra do celular na cara, lindinho. Ou Aí você não me assistindo ajuda, né, linda? Netflix, Aí assistindo você não me TV, ajuda, né? Lindinha? Tudo me ajuda a te ajudar, né, linda? Então, é o que o celular, hoje em dia, é um grande problema e é um fator de predisposição as pessoas se sentirem cada vez mais ansiosas. Não só por um cenário onde as redes sociais tomaram conta da mente das pessoas, Uhum. mas num cenário em que, cara, o celular, só o fato de você acordou bom dia, e brau, você já começa a jogar pra sua mente um monte de informações, sendo que você nem acordou. Tem gente que nem levanta da cama e a primeira coisa que faz é pegar o celular.
Tu acorda, o celulazão tá na cara. Tu vai dormir, o celulazão tá na cara. Tu vai cagar, o celulazão tá na cara. Tu vai... Meu amor, solta essa porra! Gente, Exatamente. me ajuda. Ó, Flávia, eu não tenho muita paciência, não. Meus pacientes sabem. Eles falam assim, doutor, você bate na gente. Eu falo, não bato, amor. É carinho. Quem ama, cuida. Entendeu? Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente entra num ponto também que faz parte do tratamento, essa questão de frustrar o paciente. Porque o paciente, ele tem que entender Frustrar que o é paciente, esse conjunto de fatores, né? E aí, quando a gente vai explicar isso, mas... Eu quero tratar a ansiedade, doutora. O que você tá falando do meu sono? O que você tá falando do celular? O que você tá falando? Não, cara, é o conjunto de fatores ali. E a gente tem que falar sobre isso e tem que encarar. Falar e reforçar, e reforçar, e reforçar. Tem paciente meu que eu... Meu amor, então vamos fazer o combinado? A gente entra com essa parte que é a minha parte, aí a tua parte tu vai fazer. Tu vai fazer o quê? Tu vai melhorar a qualidade do teu sono, tu vai fazer uma higiene do sono, tu vai melhorar a qualidade da alimentação, tu vai tentar praticar uma atividade física regular. E nananana. Meu, mas eu não gosto de academia. Mamãe, eu não tô pedindo pra você virar marombeiro, não tô pedindo. Eu tô pedindo pra você praticar, pra você movimentar o seu corpo. Faz uma caminhadinha, linda. Faz um pilates, entendeu? Faz uma hidroginástica. Faz alguma coisa. Nós fizemos um podcast sobre isso já, né, com o Ari, e ele bate muito nessa tecla. Hoje em dia, a gente tem que pensar a atividade física, o movimentar o corpo, não pra ficar gostoso, gostosa. Isso é consequência. Sim. Você vai ficar com um corpo melhor. Mas é tratamento. É o que você falou, é como se você estivesse ali fabricando o que você precisa. Claro. É claro que são várias camadas de uma mesma problemática, né? Perfeito. Porque assim, Flávia, vamos lá, não vamos ser hipócrita de falar que o corpo para as pessoas hoje em dia não é algo importante. Porque você abre uma rede social, você tem lá as blogueiras que faz parecer que é facinho, tem um popozão, a cinturinha, você fala, eita, como é que eu não consigo? Parece que é fácil, né? Tu não sabe o que a pessoa tá passando, parece que é fácil. Então, você almeja essas coisas. Mas tem muitas pessoas que têm problema com autoestima porque não faz o mínimo por si. Tá, cara, mas você quer estar naquele lugar ali. Mas tu faz o que pra isso? Exatamente. O que você tá fazendo que vai te levar pra esse seu objetivo? Você se pergunta? Você se olha? Porque é isso. É igual o negócio do Ozempic. Veio aí essa febre do Ozempic. Aí o povo enfia o Ozempic no furico achando que é milagre. Não é milagre, cara. Não é. Tem que ser supervisionado. Não vai fazer milagre. Se você não tiver hábito, disciplina de fazer todos os dias. E não é, Flávia, porque você quer. A vida adulta é um eterno fazer coisas que você não quer fazer, mas você é obrigado. Exatamente. É isso, cara. Exatamente. Aceita. Para de lutar. E a questão da motivação é o motivo para a ação. Exato. O motivo para a ação é eu ter mais saúde, eu me sentir melhor, que nem... Eu tenho uma paciente minha que ela sabe, porque ela fala, mas quando eu vou na academia eu me sinto bem. Mas aí ela se sabota muito ali, não vai... Mas por que você não foi? Eu não sei. E o paciente aí é cuidar do comportamento, né, Arissa? E o paciente se frustra porque ele espera imediato. É o que a gente comentou agora do imediatismo. Exato, você não vai falar assim, vou acordar, vou trabalhar, vou na academia. Não, você só vai, cara. Sim, cara, você tem que ir. Você tem duas opções. Ou você vai reclamando, e você se sabota e não vai. Que hoje eu tô com a dor no joelho. Porque hoje eu tô com a dor de cabeça. Eu não vou. Fica nesse mecanismo de autossabotagem. Ou você aceita que dói menos, cara, e você vai. Aí você tem a opção de ir bolado e você tem a opção de ir feliz. Ou só ir mesmo, entendeu? Sem nenhuma emoção. Vai, faz. É isso. É igual trabalhar pra pagar boletos. Você não vai trabalhar, hoje é dia, não vai, Lida, não vai. Mas tu vai lá, por mais que você goste, faz o que você tem pra fazer. Faz o que você tem que fazer, porque é Exato. isso. E aí você vai... Aí eu falo pros pacientes, vocês vão facilitando o processo. Você vai criando uma nova sinapse. O que é a sinapse? É um novo caminho ali para não gastar tanta energia para você poder fazer o que tem que ser feito. Sim, total. Só que aí é na repetição. Ser excelente é na repetição. Você criar um hábito é na repetição. E no meu ponto de vista... E a intencionalidade. Repetição e intencionalidade, tem exatamente. Tem que ser por intenção. O paciente fala pra mim, doutora, mas eu não tô conseguindo. Olha, atividade física pra mim. Eu falo, meu amor, é isso, é por intenção. Você vai porque você sabe que você tem que ir. Não é porque você quer ou porque o corpinho tá querendo ir. É porque você sabe. Então, você, por intenção, você te tira do sofá da Netflix e você se leva na academia. Exatamente. É assim.
Exatamente. Tá? Isso é Até muito que isso se importante. torne algo mais fácil. A mudança de comportamento, ela é difícil, né? Porque a gente Ela fala é. de um ciclo de quantos anos? Às vezes o paciente chega pra mim, sei lá, com 30, 40 anos. Cara, são 40 anos de hábitos de vida totalmente errados. Que a gente vai ter que passar por um processo de desconstrução para então se reconstruir numa nova mentalidade. Exato. E aí Entendeu? entra a questão do imediatismo. Exato. Nós não podemos, ou não é que não podemos ser, você pode ser, mas assim, você tem que trabalhar isso dentro de você, que senão você vai se frustrar, porque você não dá tempo ao tempo para os tratamentos, você não dá tempo ao tempo das coisas mudarem e acontecerem. Exato. Ah, mas Flávia, mas eu já tô indo há um mês na academia, eu não... É relativo essa Tá questão. indo na academia, mas tá chegando em casa e sentando na lata de sorvete. Aí a academia não dá conta. Exatamente. Aí não dá conta. E uma questão dos transtornos ansiosos ali que eu queria abordar também é o que é de fato um transtorno de ansiedade? O que né? Ótimo. Vamos só retomar um pouquinho isso para as pessoas terem claro. Sim. Porque tem a questão de todo mundo glamorizar também. Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu sou ansioso. Ai, nossa, eu não tenho... Ai, não paro quieto. Nossa, como se Sim. fosse algo para se sentir pertencente à nossa Total, sociedade é ali. cultura agora, né? Hoje em dia aí Se você não for virou... ansioso, você não faz parte. Ué, Você não é tomou um remedinho, produtivo. não tomou um remedinho, um negócio, uma gotinha do Rivotril? Imagina, menina, imagina. Mas é isso, né? Se tornou algo muito... como é que eu posso falar? É digno de likes, né? Hoje em dia, as pessoas, elas buscam se inserir de acordo com o que a banda toca. Então, Efeito manada, se né? eu entro no TikTok, no Instagram, e tem muita gente falando que tem transtorno de ansiedade, que tem um TDAH, peraí, mas eu também me sinto assim. Eu também acho que eu tenho. Eu também acho que eu tenho. Eu também tô nesse lugar. Então, assim, as pessoas começam a se autorrotular com diagnósticos que elas não sabem se tem ou não, Sim. por questões que elas veem nas redes sociais. Então, assim, isso é muito tóxico. Se você não souber dosar, isso é muito tóxico. Agora, quando você fala, né, me pergunta, Areci, aí, quando é que eu sei que é uma ansiedade patológica e quando é uma ansiedade normal, né? Só Que é para explicar para o pessoal o que seria uma ansiedade, o que seria o patológico ali. Patológico é uma ansiedade que ela é uma doença, né? Se torna um adoecimento mental, em favor de um quadro ansioso, quando essa ansiedade, ela te paralisa. Então, todos nós, como eu já falei, temos ansiedade. É natural, é fisiológico. Agora, quando essa ansiedade, ela passa a ser em altos níveis e, assim, de forma que você não consegue controlar a si, Legal. que ela te paralisa, que ela te impede de realizar suas atividades do dia a dia, Perfeito. que ela interfere nos seus relacionamentos, que ela interfere no seu ambiente de trabalho. Aí a gente está falando de um quadro de adoecimento. É diferente de uma ansiedade que ela é com relação à circunstância. Existe a Perfeito. ansiedade que ela é circunstancial, que é o que eu falo, que é circunstancial. Às vezes o paciente vem, já está em tratamento, ai, doutora, mas eu me senti ansioso porque a minha irmã estava chegando e eu ia ter que receber. Meu amor, que bom que você ficou ansioso, né? Que legal que você ficou ansioso. Porque é isso significa que você está vivo, isso significa que seu corpo tá funcionando. Exato. Ou você passou por alguma ansiedade ali pontual no trabalho. Sim. Ah, mas eu tô fazendo o tratamento certinho da ansiedade. Sim. Aí eu passo... É né? isso, o corpo continua, cara. A medicação tá ali pra você não ir pros excessos, pros topos. Exato. Mas você continua podendo ficar ansioso, você continua podendo ficar entristecido. A medicação não vai te deixar só feliz o tempo todo, cara. Não é isso, não é mágica, não é. E outra, Então, ser feliz o tempo todo também, né? quem é que dá conta, Né? mulher? Não as é pessoas, muito- as pessoas me veem, sabe, ô Flávia, no Insta, né? E no meu dia a dia. Ai, Alice, você é muito animada, você é muito. A sua energia é uma energia muito. Eu falo, meu amor, convive comigo. Passa uma semaninha na minha casa pra tu ver como é que é. Ó, olha, ó. Chega, treme. Por quê? Não é assim o tempo todo, cara. Sim. Não é. Ninguém é sempre a mesma pessoa. Senão, aí sim, você deveria pensar que poderia ser mais patológico ainda. Mas assim, cara, essas alterações, elas são circunstanciais. É de acordo com a vida que você tá levando. É de acordo com os estímulos que você tá passando no seu dia a dia. Então, é Exatamente. perfeitamente natural. Agora, existe um adoecimento, a gente pensa num transtorno de ansiedade quando essa ansiedade, ela passa de um limite. Perfeito. Ela excede o limite da normalidade, entendeu? Aí é necessário um acompanhamento tanto psiquiátrico
quanto psicoterapêutico, né? Numa terapia cognitivo-comportamental e aí nas várias outras formas de terapia que a gente entender que aquele paciente vai ter uma boa resposta. Exatamente. Essa questão da terapia cognitivo-comportamental é Nossa! é um BO também, né? Porque, assim, é uma prática baseada em evidências e que, tipo, é o padrão ouro de tratamento. É o padrão ouro. Né? E eu vejo meus colegas, né? Agora eu vou falar com os meus colegas psicólogos que às vezes tem essa questão. E a minha forma de pensar é a seguinte: nós temos que pensar no que o paciente precisa. Certo. Né? Então, é assim, a minha forma de pensar também. Exato. Aquele dia que Não a gente fica estava conversando, a gente deu esse match, né? Uhum. Porque a nossa linhagem é uma linhagem muito semelhante nesse sentido de, primeira coisa, Flávia, é você respeitar a demanda daquele paciente. Você não vai enfiar a goela abaixo o que você acha que é bom pra ele. Perfeito. Cara, não é isso. Uhum. Tem paciente meu que tem muita resistência com a iniciação do tratamento medicamentoso. Se aquele paciente eu entendo que ele tem as suas capacidades cognitivas preservadas, que ele tem autonomia, eu converso com ele, meu amor. Então, se você não se sentir à vontade e ser um cenário onde dá pra gente não entrar com tratamento medicamentoso, ok, vamos tentar fazer um acompanhamento, tentar fazer aí mudanças nos seus hábitos de vida, tentar fazer uma psicoterapia adequada e vamos ver como é que você responde. Agora, se eu entendo que aquele paciente está num limite que não dá, meu amor, vamos conversar aqui. Eu entendo que é assim a forma como eu vejo. Como que você se sente quando eu falo isso pra você? Porque o paciente tem que se sentir acolhido e não obrigado a mais uma coisa. Perfeito. Cara, você já procura a gente porque você tá sempre obrigado, você tá sempre obrigado a fazer alguma coisa. É obrigado a trabalhar, é obrigado a... Aí você vai lá e o psiquiatra ou o psicólogo te obriga a alguma coisa também. Cara, você tem que conversar. Conversa. De maneira que o paciente entenda a autorresponsabilidade dele em cima desse tratamento. Autorresponsabilidade é a palavra. As pessoas têm que entender, porque assim, ao mesmo tempo, é uma linha tênue, né, Arissa? Aqui. Ao mesmo tempo, as pessoas... eu procurar um profissional e esse profissional me passar um tratamento ali, se eu não tomar cuidado, eu falo assim, mas eu fui lá na Flávia e não deu certo ali o que, Isso! Né? Opa, vamos ver. Eu fui lá na Aressa, ela me passou tal coisa, mas não deu certo. Como que tá a sua autorresponsabilidade ali? Sim. Né? E ao mesmo tempo também as pessoas têm que entender que não existe... A primeira coisa para um tratamento dar certo é a disponibilidade do paciente. Sim. É o paciente te ajudar a ajudá-lo, né? Exato. É Se a pessoa não aqui. quer ajuda e fala assim, como você vai me ajudar, né? O que você pode fazer por mim? Sim. Será que você quer ajuda mesmo? Por isso, Flávia, que é complicado quando uma pessoa vem pra mim, pra nós. Porque alguém falou que aquela pessoa, né? Se não, entendendo que a gente está falando de pacientes que têm as suas capacidades cognitivas preservadas e que têm autonomia. Então, a gente está falando desse tipo de paciente. Agora, é complicado porque se a pessoa não estiver disposta, ela não vai tomar medicação. Ela não vai fazer mudança nos seus hábitos de vida. Ela não vai seguir o que vocês acordarem nos encontros de vocês. Então, fica difícil, porque a gente fica dando murro em ponta de faca. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que é importante você fazer... Na anamnese, é importante a gente fazer uma investigação da vida daquele paciente. Eu falo pros meus pacientes que eu quero fofocar com eles. Eu falo, me conta da tua vida, amor. Doutora Marisa. Aí eles ficam assim, tipo assim, por quê? Aí eu falo que eu quero saber, eu sou fofoqueira ainda. Me conta aí, eu quero saber da tua vida. Como é que é teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa? Como é que é? Tu se sente bem? Tu ama? Tem vontade de transar? Como é que é? Meu amor, eu sou fofoqueira, amor. Eu preciso saber da tua vida, entendeu? Porque se você não tem esse interesse, Flávia, pelo seu paciente, se você não acha que os estímulos da vida dele vão interferir diretamente no tratamento dele, cara, você tá fazendo isso errado. Então, assim, aí o paciente, é o que eu falo pra você, o paciente, eu trabalho muito com pacientes que são de zonas de lugares periféricos, né, ali de São Paulo, e que têm um estilo de vida muito diferente, e que estão em sofrimento continuado, estão em sofrimento verdadeiro por questões socioeconômicas. Perfeito. Entende? Então, assim, como que esse paciente... que não tem condição de ter acesso a um psicólogo, não tem condição, muitas vezes, de ter uma alimentação mínima. Saudável, né? Como que ele vai fazer? Então, assim, é onde você tem que olhar para tudo isso, porque aí você vai entender a demanda de medicação daquele paciente.
Você entende? Então, assim, é diferente de um paciente que tem acesso a um psicólogo, Legal. que tem a compreensão de que ele precisa fazer mudança nos seus hábitos de vida, que está fazendo. E que tem esse tempo, né? Porque a gente tava até conversando com um paciente meu que mora em São Paulo, assim, às vezes a pessoa trabalha em 2 lugares, ou se não trabalha em 2 Sim. lugares, 3 horas pelo menos para ir para voltar do trabalho. Sim. Então, assim, mas como que eu introduzo uma atividade física? Então, a gente tem que analisar muito bem o contexto de cada um. Sim, é muito complexo, porque, assim, são várias camadas de uma mesma problemática. Por isso que é sempre individualizado. Mas existe o básico e existe o que todo mundo tem que tentar. Eu acho que a tentativa, ela é válida, o não a gente já tem. O lugar que a gente tá, você já tá nele. Então, como que a gente vai fazer? Quais estratégias a gente vai buscar para sair desse lugar? Juntos. Com as ferramentas que você tem e com as ferramentas que eu tenho pra gente juntos fazer isso acontecer. Acho que deu match aqui agora de novo nessa questão do que eu falei do... Você tem que ver a necessidade do paciente. Sim. Você não tem que enfiar... Você tem que ouvir, literalmente, o paciente. Você não tem que enfiar a goela abaixo o que você acha que é certo. Não tem. A TCC, ela é muito legal, né? Que é a cognitivo comportamental. Porque a gente vai construindo isso a cada encontro. Não tem um tratamento que, tipo assim, a gente vai seguir essa linha. Sim. E pronto, acabou. Tem que dar certo isso daqui. Não, Sim. ó. Tá dando certo? Não tá? Vamos rever algumas coisas? Sim. De uma semana para outra, o paciente pode mudar a vida do paciente. Alguma coisa que acontece na vida dele, perde um emprego, perde alguém. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E uma outra coisa que não é só, né, na parte da psicologia, mas a psiquiatria ter esse acompanhamento a longo prazo da pessoa. Sim. Por isso que eu achei sensacional quando eles introduziram essa questão do médico da família. Porque, de alguma forma, você acompanha ali... Sim. Mais um ponto muito importante, uma pauta muito importante pra gente trazer aqui, porque, assim, às vezes o paciente tem muito medo de se sentir refém. Né? Eu vou ficar refém desse tratamento. Será que eu vou ficar quantos anos, doutor? Ai, meu Deus, eu vou tomar medicação para sempre? Ai, meu amor, calma. Tudo vai depender da resposta daquele paciente. Tudo vai depender da evolução daquele paciente, da evolução do quadro, do quanto a gente consegue progredir juntos, entende? Enquanto equipe. Eu falo para os meus pacientes que nós somos uma equipe. A partir do momento que eles vêm para mim, nós estamos juntos e nós estamos juntos mesmo. Porque aquele paciente precisa de mim e eu também preciso que aquele paciente esteja bem para que eu me sinta confortável dentro do que eu estou me dispondo a ser para aquele paciente, entende? Então, é uma equipe, a gente tá junto, ninguém solta a mão de ninguém. Perfeito. E aí, a gente tem muito que olhar para esse ponto, assim, de, doutora, quanto tempo? Qual a previsão? Eu não sei. Calma, vamos cuidar de você hoje? Vamos ver como é que você vai ficar esse mês? Vamos ver como é que você vai estar na próxima avaliação? Entende? Perfeito. É isso. A demanda de cada paciente, ela é individual. Então, tem paciente que com 1 ano já consegue fazer mudança nos hábitos de vida, já consegue ficar terapeutizado, e aí já se liberta, fala, eu quero soltar essa medicação. Eu falo, então vamos soltar. E é isso. Se o paciente tiver uma recaída, tá tudo bem, cara. Ele volta e a gente começa de novo, porque a vida é isso. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Teve um paciente meu que ele já até teve alta, né? E ele veio pela questão do pânico ali, de crises e mais crises. Tava com medicação, tava super tipo, eu não queria tomar. E beleza, fizemos o tratamento ali, conseguiu, né? E junto com o trabalho em conjunto ali com a psiquiatra dele, conseguiu ir desmamando tudo. E eu sempre falava isso pra ele. Falei, você tem que entender que se um dia você precisar voltar a tomar medicação, isso não é sinal de fracasso. Não mesmo. Não mesmo. Porque, cara, a vida, ela é ali diária. Né? A gente não sabe quando a gente vai embora. Então, assim, é manutenção constante. E cada fase, você tá numa fase de vida. É uma vigilância continuada, né? E é o que eu falo da intencionalidade. Por intenção, a gente tem que estar sempre se autopoliciando. Por intenção, a gente tem que estar olhando para as nossas atitudes. Por intenção, a gente tem que estar se analisando. Puxa, será que é isso mesmo? Será que esse pensamento, esse sentimento é isso mesmo? Será que eu estou aumentando? Será que não? E isso tudo, o acompanhamento, né? E esse apoio profissional é bom para dar esse norte para o paciente. Porque, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para uma pessoa que nunca teve contato com essa fala, entende? Exatamente. Você falou que você deu alta para o seu paciente, eu lembrei de mim, né? A minha psicóloga, Cida Borges, um beijo, meu amor. Minha psicóloga é maravilhosa. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Nossa, Cida Borges me aguenta, Flávia, há muito tempo. Cida Borges tentou me dar alta. Chateada, viu, Cida Borges? Até hoje, eu não supero. E aí, não precisa mais. Eu falei, eu preciso, eu não tô te perguntando não, Linda. Eu preciso, eu quero. Por quê? Porque eu sei dessa
ciclicidade e dessa inconstância que é a vida. Então, como que eu vou me sentir apta para cuidar da sua saúde mental quando a minha saúde mental pode não estar no melhor do que eu posso oferecer, sabe? No melhor do que eu posso me sentir. E seguimos firmes e fortes, eu e Cida Borges, por muitos anos. Muito bom, muito bom. Sabe por quê? Você falando isso, é o que eu falo para os pacientes também, para conscientizá-los. A terapia, né, a psicoterapia com psicólogo, ela faz bem porque você tem aquele momento também, né, de conseguir parar para organizar suas emoções e sentimentos, comportamentos, pensamentos, de tudo que você foi vivendo, Total. Né? E entender também, né, Flávia, de onde vem a origem. Exato. De onde vem? Às vezes você está submetido a relacionamentos que se repetem, e se repetem, e se repetem. Problemas e você não entende ali, por né? quê. Quando você trata isso em terapia, traz fica pra muito claro consciência, para né? você o porquê. E aí você tem condições de estar consciente nas suas tomadas de decisão. É isso. É sobre Entendeu? isso a terapia. E por isso que a gente precisa entender que... Nossa, todo mundo deveria fazer terapia. Exato. É terapêutico fazer terapia. Exato, exato, Precisa, exato. faz, só se joga, entendeu? Exatamente. E assim, ó, antes da gente trazer de forma bem mais objetiva e clara agora o tratamento, né, fazer um compilado aqui do tratamento para ajudar as pessoas que estão nos assistindo, se estiverem sofrendo com ansiedade, eu, como a minha linguagem do amor é dar presentes, já vou te presentear Que linda! com um difusor, com um cheirinho, né, do Obrigada! Sensatamente, lavanda e limão siciliano. Que tudo! E ó, eu gosto que abre, gosto que cheira, e gosto que então fala tá que bom. gostou. Então tá bom. Eu gosto Ó. de abrir, gosto de cheirar e gosto de falar. Mas se eu não gostar... A Bela Aroma é uma parceira Nossa, minha de menina. muitos anos. Ela faz as minhas lembrancinhas desde que eu comecei a atender Flávia, na que clínica. mimo! Que amor! Ó, você vai voltar mais vezes? Como ela vai Claro. voltar mais vezes, ela vai ganhar um só. E Ai, depois que a lindo. gente vai repondo o líquido ali. Nossa, Flávia, delícia. Delícia, maravilhoso. Bela Aroma, ela fica no centro aqui de Franca. Depois vou deixar o endereço na descrição. Mas, ó, tem um contato deles aqui. Se você, nossa memória é muito ligada ao olfato, Muito. né? Então, assim, se você quer que a sua loja, o seu empreendimento, a sua Nossa, casa muito seja marcante ali para as pessoas, Obrigada. entre em contato com eles. Imagina. Fiquei muito feliz. Bela Aroma, gratiluz, cara. Amamos, muito bom. Ô, Aressa, então assim, vamos aos pontos pra gente... Bom, a gente vai fazendo um descarrilhamento, né? Você percebeu, né? Mas a gente isso- vai falando uma coisa e pega na outra. Mas isso aí, na verdade, essas isso, né? informações... É isso. É sobre isso o Sim. tratamento. É o conjunto ali de fatores. Mas eu Flávia. quero trazer de forma bem Sim. direta, porque, ó, tenho um transtorno, percebo que a ansiedade está atrapalhando, né, a minha funcionalidade ali, a minha rotina. O que Sim. que eu devo fazer? Ou percebo que a minha ansiedade, olha, eu assisti aqui e percebi que é uma ansiedade natural, Sim. né? Primeiro ponto. Se pergunte o que você pode fazer por você e o que não está ao seu alcance. A partir do momento que você tem esse divisor, você entende quando você precisa pedir ajuda e quando você pode tentar fazer a sua forma, com técnicas meditativas, técnicas de respiração, mudança de hábitos de vida, essas outras questões que a gente trouxe aí ao longo da nossa conversa. Aham. Então, eu já tentei de tudo e não tá dando certo. Eu preciso buscar ajuda. E essa pode ser uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou os dois. Porque eu entendo que, por exemplo, se uma pessoa chega pra você e ela ainda não buscou ajuda psiquiátrica, você vai fazer uma avaliação e você vai encaminhar. Da mesma forma quando vem pra nós. Então, tipo, o paciente vem pra consulta de saúde mental. Eu entendo que aquele paciente precisa de uma psicoterapia, eu vou encaminhá-lo. Então, o conjunto dos fatores é primordial. Como a gente falou, se tratando de transtornos de ansiedade, a gente tem que avaliar muito o grau da ansiedade daquele paciente e entender qual é a necessidade daquele paciente com relação ao tratamento medicamentoso. Qual medicação se aplica, qual não se aplica, a gente entra com antidepressiva, a gente entra... Isso é muito individualizado e, assim... não acho que seja interessante como é que eu posso falar? Tipo assim, colocar... tal medicação, pra pessoa não entender que é aquilo que ela precisa e ela chega lá... porque eu vi uma doutora que falou que a tal medicação é melhor. Aí eu vou ser essa doutora, eu não vou fazer isso. Mas, assim, o tratamento medicamentoso associado ou não, ele tem que ser
o tratamento medicamentoso é parte ou não do tratamento, mas os outros que eu vou falar é fundamental. Perfeito. Então, a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro nos tratamentos das ansiedades. Perfeito. As mudanças nos hábitos comportamentais. Então, entender que praticar atividade física regular, mesmo que 2, 3 vezes na semana, cara, o tempo que você conseguir, faça, se movimente. Não precisa ser, todo dia na academia. Não, se movimente. O corpo precisa de movimento. Então, mudança nos hábitos alimentares, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação que não tenha esses alimentos inflamatórios, que são inflamatórios a nível intestinal, a nível neuronal. Ter esse cuidado, né, com a mudança nos hábitos alimentares. Tempo de sono, tempo de tela. Então, o tempo de sono, você precisa dormir bem, cara. Você tem que ter uma higiene do sono adequada. O seu momento de sono é o momento do seu corpo desligar para que ele trabalhe e processe o que aconteceu durante o seu dia. Perfeito. Mas, para isso, você tem que ter um sono. Um sono conturbado não é um sono de qualidade. E a gente tem que olhar para isso de maneira direta. O sono é um fator de tratamento e de adoecimento. Então, olhar para o sono. Tempo de tela. Gente, tempo de tela hoje se tornou parte de tratamento. Porque se você fica o tempo todo no seu celular, meu amor, você vai ficar o tempo todo sendo submetido a uma falsa dopamina, que é isso que acontece, né? Sim. Por isso que as pessoas ficam viciadas em celular, em redes sociais, enfim. Porque é uma dopamina que tá ali, rápido, é imediato, né? Uma sensação de prazer imediata que faz você ficar ali. E daqui a pouco você sai do celular, aí você se entedia. Por quê? Porque aquele estímulo dopaminérgico, ele não está existindo mais. Então, tempo de tela, ter cuidado com... Quanto tempo você está se mexendo muito no celular, não está? E televisão, como é que está sendo? Hoje em dia é mais celular, né? Então, assim, olhar para essas questões comportamentais. O que a gente pode fazer? Exatamente. Aí, dependendo do que seja, sabe, Flávia? O transtorno de ansiedade, tem alguns transtornos que são os transtornos fóbicos, que aí depende muito de qual se trata, qual fobia a gente está falando. Porque aí tem as terapias de desensibilização e disposição, né? Que a gente põe o paciente de frente para aquele terror dele. Exato. Para que... Claro que num contexto ali, né? Sim, num seguro, contexto assistido. Né? Eu brinco com o paciente, eu não vou te jogar. Não, né? Você fala pra não, mim que você tem não. fobia de elevador, não vou te colocar dentro de um elevador. Não, imagina. Né? É um contexto assistido, orientado, né? E é um fator importante, só uma observação, Aressa, que é isso que as pessoas têm que entender. O padrão ouro de tratamento para ansiedade é você ser colocado e dessensibilizado dessa ansiedade. Porque você ficar ansioso e com medo de sentir, né, aquela coisa, e você vai mandando uma mensagem pro seu cérebro, tipo, se você realmente for sentir aquilo, você não vai dar conta. Agora, quando você vai dessensibilizando e vai passando pelas ansiedades, que nem, falar em público ali, como que você, né, vence o medo, supera o medo de falar em público, como que você supera... Né? Falando. É o que a neurociência... vai ficar ansioso. Sim, é o que a neurociência chama de neuroplasticidade, né? É você reformular a forma do seu sistema, do seu cérebro, de entender aquela situação. É uma reprogramação mental, né? De acordo com a mudança nos seus hábitos de vida e com os estímulos que você se dispõe a ser submetido. Exatamente. Então, a partir do momento que você aí de casa está dessensibilizando essa questão da ansiedade e escutou tudo que a gente falou aqui e trouxe um novo olhar para o que é a ansiedade, que ela tem um ciclo, que você permitir esse ciclo existir, vai te ajudar a mandar uma mensagem pro seu cérebro que, tipo, numa próxima situação ansiogênica ali, que me traz ansiedade, eu vou conseguir lidar. Porque ele entra também no modo sobrevivência, o cérebro. Sim, e aí, quando você entra no modo sobrevivência, ele vai dar um jeito de fazer você sobreviver. Então, você tá ali apresentando o seu TCC, cagando de medo, de ansiedade, do julgamento, se eu tô falando, mas você tá ali apresentando. E depois que você passou pela situação, o seu cérebro já entendeu, uma situação assim já é mais conhecida, não é mais desconhecida, então eu vi que eu sobrevivi. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa deixar claro isso para as pessoas, porque senão... Agora, eu não tô falando para você se você tem fobia de alguma coisa, de fazer... então é só eu ir sozinho. Não, por isso que precisa do acompanhamento psicológico, do acompanhamento, às vezes, psiquiátrico, com a intervenção medicamentosa para você dar conta, que nem a Aressa falou no começo, né? Então, assim, as pessoas deixarem de querer parar de sentir as coisas. Sim.
permitir-se, né, Flávia? Por favor. E também eu falo muito assim, um adendo que é parte, mas que essa é uma questão muito pessoal, é como eu vejo, né? Do paciente tentar olhar para si. Olhar para si como quem tá de fora e com verdade, sabe? Entender o porquê daqueles sentimentos estarem aflorados, o porquê daquela desordem. O que em mim está bagunçado que está refletindo em forma de sintomas. Perfeito. O porquê, de onde vem, o que no meu dia a dia eu estou negligenciando e fingindo que não está acontecendo, que está fazendo com que eu adoeça. Exatamente. Cara, olha pra você. Seja verdadeiro com você. Entende? Assume, sai do armário que tá te fazendo mal, exatamente. entendeu? Exatamente. Eu falo muito isso pros meus pacientes também, porque assim, ó, assume, aceita que dói menos. Sim, se joga, cara, vambora. Porque aí você acendeu a luz do quarto escuro ali, você sabe o tamanho da bagunça que tá ali. Aí você vai falar, meu Deus, peraí. Sim. Porque se você entra no quartinho ali pra arrumar sem acender a luz, você não vai arrumar aquilo ali. E então não é fácil, né, Flávia? Não é fácil, assim. O processo, a jornada do autoconhecimento, né? Você se dispor a conhecer a si, a enfrentar os próprios dragões. Eu me arrisco a dizer que é um dos maiores desafios que nós, enquanto seres humanos, podemos passar, Perfeito. sabe? Olhar pra nossa história, pras Olhar para os relações. nossos medos, para os nossos traumas mesmo, né? De frente, falar, puta, eu sou assim, porque lá na minha infância aconteceu isso comigo, que me machucou, que me feriu, e hoje eu respondo dessa forma quando submetida a algum gatilho. Você Perfeito. entender que muito do que você reage não é sobre você de agora, é sobre você de quem você já foi um dia. Porque nós somos a construção de tudo que a gente viu, Exatamente. viveu, ouviu e como a gente internalizou as situações, Exatamente, né? Exatamente. Mas essa união de processo psicoterapêutico associado com um acompanhamento psiquiátrico é fundamental na vida de quem está em sofrimento. Perfeito. A gente precisa muito que as pessoas entendam isso e que elas permitam-se, né? Que elas permitam-se ser ajudadas, mas que elas principalmente se ajudem. Exato. E que não é só essa duplinha, não. É um tripézinho. Rapaz, ali, é um né? tripé, é mais pé aí. É mais pé. Exato, né? Então, assim, É mais pé. cara, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Esse nosso Sim. primeiro bate-papo, né, Aressa? Porque as pessoas precisam entender que não é um fator só. Sim. E que Pra elas não estão desencadear sozinhas. e pra tratar. Sim. E que elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. E mesmo a gente, eu sendo profissional da psicologia, a Aressa da psiquiatria, médica e tal, e a gente não tá blindada a Nós sentir. somos seres humanos, né, Flávia? Por favor. Poxa, pelo né? amor de Deus, ô Cida Borges. Oh. Então, assim, é de fundamental importância. Se esse conteúdo, né, vocês perceberam que foi um conteúdo que te trouxe uma luz no final do túnel, e você já pensou em alguém que ter acesso a esse conteúdo também vai trazer a luz no final do túnel, encaminhe esse primeiro bate-papo nosso aqui. Mandem sugestões nos comentários do vídeo também, né, Aressa? Sim, isso é muito Nas redes sociais da Aressa, que ela já vai passar também. De temas dessa parte, porque como ela vai voltar aqui frequentemente, isso já está intimada, sim, né? sim. A gente vai abordar. Bom. Porque é só falando sobre, né? Sim. E tendo acesso às informações que a gente vai conseguir superar. E Sim. superar não quer dizer não sentir. Superar Sim. não quer dizer que as coisas, né? Não estar imune, né? Exatamente. Você não está imune. E uma coisa importante, Flávia, que eu até quero te agradecer muito pela abertura, né? De ter me dado essa oportunidade de estar aqui, quebrando o tabu da psiquiatria com Perfeito. leveza e afeto, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente traz afeto, quando a gente traz empatia, quando a gente traz sentimento, se tratando do sentimento do outro, a gente entendendo que é um semelhante que está ali, né? Que está em uma condição de vulnerabilidade. E a gente entender que a área de atuação, a área da especialidade que acolhe esse momento da pessoa que está em sofrimento, não é esse monstro todo, né? A gente precisa ir quebrando aos poucos. E vai ser muito importante os nossos encontros aqui para as pessoas estarem vendo que, gente, tudo bem você se sentir frustrado em alguns profissionais que abordem uma psiquiatria um pouco mais tradicional. Mas nem todos nós somos iguais. Então, cada profissional, da mesma forma que o tratamento do paciente é individualizado, cada profissional tem a sua forma individual de lidar com aquela situação. Então, assim, não generalizem, não demonizem as áreas, as especialidades, entendeu? Exatamente. Porque nós estamos aqui para ajudá-los, acolhê-los e fazer com que essas situações sejam mais leves do dia a dia, né?
Exatamente. Eu ia te pedir para fazer uma mensagem final, mas ela já fez, né? É sobre Porque ela isso. vai ser uma mensagem final, mas assim, em breve ela está de volta. Sim. Aressa, passa sua rede social. Gente, ela faz tanto conteúdo legal e parece que você tá sentado na frente dela quando você tá assistindo. Porque eu falei, verdade. a primeira vez, né? Eu falei, Aham. nossa, tipo, parece que eu tô ali com você. Sim, Então, sim. ela é essa pessoa. É, um pouco pior, um pouco pior. Mas vamos lá. O meu Instagram profissional é o doutora Aressa Fernandes. É @doutora Aressa Fernandes. E é isso, não acho que tenha muitas Aressa Fernandes por aí, não. É, mas a Porque gente vai é um deixar nome- na descrição Sim, do sim, vídeo, sim. né? Me sigam também nas redes sociais, @FláviaPolipsi, para acompanharem os cortes que tem do Sensatamente, tá? E os conteúdos também que eu ofereço. E se precisarem, né, de atendimento psicológico, também tem, né, como me... O link na bio. pra Exatamente, tem o agendamento. link na bio para agendamento. Doutora também, que atende online, tá? Então, você Sim. não precisa ser necessariamente de São Paulo ali Não. para receber atendimento com Sim. ela. Eu tenho pacientes até do Canadá, Ai, que Flávia. beleza. Bem legal, Mundo né? inteiro, mundo Hoje a inteiro. telemedicina, ela dá pra gente esse alcance. Isso é muito bom, né? Exatamente, eu também atendo online e eu falo, gente, fez Nossa, toda é a bom diferença. demais, é bom demais. Pra nós e pra quem precisa, né? Principalmente. Exatamente, exatamente. Facilita. Pessoal, é isso aí. Sigam as redes sociais do Dialetou também, @Dialetou. E é isso. Em breve você tá de volta. Estaremos de volta, se Deus quiser. Fica com Deus, pessoal. Tchau, Até tchau, mais. gente. Obrigada.